Hoje vim te ensinar a fazer essa linda pantufa baby no estilo tênis mocassim, unissex, fácil, uma delícia de fazer. Já quero te ensinar o modelo adulto. Se você quiser, comenta aqui para mim. Já é inscrito aqui no canal? Se não é, se inscreva, ative as notificações para me dar aquela força e não perder nada. Gosta da forma que eu ensino e quer aprender mais comigo? Eu posso te ensinar nos meus cursos e na comunidade, onde você encontra o acesso aqui na descrição do vídeo. E para conhecer mais do meu trabalho, te convido a acessar o meu Instagram. Dito isto, bora para o tutorial! Antes de iniciar o trabalho, vou deixar aqui com você algumas orientações que eu também estarei deixando na descrição do vídeo, mas estarei ressaltando aqui com você por considerá-las importantes, para que o seu trabalho fique semelhante ao meu. E estou usando aqui um fio de espessura fina e elástico. E estou utilizando aqui uma agulha de número 5. Esse fio aqui é o fio da Círculo. Porém, um outro fio também que poderia ficar semelhante, o trabalho semelhante ao que eu vou fazer aqui, é o fio da Fischer, que eu também utilizei e aprovei. Então, vamos iniciar. Iniciarei aqui fazendo o anel mágico. Então, eu vou enrolar aqui cerca de 3 dedos, passo aqui, formo aqui um X nessa parte da frente, e aqui por trás eu pego a agulha, puxo aqui essa laçada, ajeito aqui e faço aqui esse primeiro ponto que eu tento fazê-lo mais folgado. Então, aqui eu já fiz o primeiro ponto, farei aqui mais 6 pontos baixos, totalizando 7 pontos. Então, vou fazer aqui dentro do anel mais 6 pontos. Então, 2, 3, procuro fazê-los mais folgados. 4, 5, 6 e 7. Dou aqui uma folguinha na laçada para puxar aqui o fio do anel mágico. Puxo aqui até fechar completamente esse círculo. Venho agora com a minha agulha de baixo para cima, nessa primeira cabeça de ponto, por debaixo dessa primeira cabeça de ponto que aparece aqui, e vou puxar essa laçada aqui para baixo. Puxo ela aqui para baixo, de forma que ela simule aqui uma cabeça de ponto. Agora, eu vou vir com a agulha novamente nessa laçada, vou retornar com ela aqui, debaixo desse mesmo ponto, puxar aqui o fio, ficando aqui com 2 laçadas na agulha, eu puxo novamente o fio e faço aqui o primeiro ponto baixo. Essa carreira será a sequência de 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui e faço mais um ponto baixo no mesmo ponto. Então, seguirei fazendo, passando a agulha aqui por baixo do ponto e fazendo 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Então, 1 e 2. Preciso ter ao final dessa carreira 14 pontos baixos. Então, seguirei fazendo 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Retorno com você ao final. Quase finalizando aqui essa segunda carreira de pontos, eu voltei aqui para mostrar que essa laçada aqui, que forma essa cabeça de ponto, simula essa cabeça de ponto, eu também preciso fazer os 2 pontos aqui sobre ela. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha, puxo aqui o fio e faço aqui os 2 últimos pontos baixos, totalizando 14 pontos baixos nessa segunda carreira. Eu vou vir com a minha agulha de baixo para cima, nessa cabeça de ponto que fica aqui, logo por cima, essa cabeça de ponto mais aparente. Observe que aqui, esse primeiro ponto ainda não tem a cabeça de ponto. Eu vou simulá-la agora com essa laçada. Então, eu venho aqui com a agulha, conduzo essa laçada aqui para baixo, por baixo aqui.
desse ponto, vou ajeitar aqui de forma que simule aqui essa cabeça de ponto que estava faltando, retorno com a agulha aqui na laçada e vou retornar com a agulha agora para essa mesma cabeça de ponto, para formar aqui 2 laçadas na minha agulha, fazendo aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira. Vou dar uma folguinha aqui, só para arrematar essa pontinha aqui de baixo, para que ela não fique atrapalhando o trabalho. E agora também é o melhor momento de arrematá-la, depois vai ficar mais difícil. Então, aqui por debaixo de alguns pontos, eu vou trazê-la aqui por baixo para escondê-la. Então, eu trago aqui por baixo dos pontos. Para mim aqui já é o suficiente, vou cortar. E vou seguir com o trabalho. Novamente aqui na parte do direito, vou ajustar essa laçada, vou introduzir novamente a agulha. E essa terceira carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumentos. Então, preciso ter ao final dessa terceira carreira 14 pontos baixos, como eu tenho na carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que ela já vai se encurvando, dando o formato aqui do sapato. E continuo. 9, 10, 11, 12, 13, e agora aqui nesse último traço formado, simulando a cabeça de ponto, eu também passaria a minha agulha aqui por debaixo dele, porém, pegando também esse tracinho que se forma aqui, ó, para o trabalho ficar mais bonito. Passo aqui por debaixo desse tracinho e também por debaixo desse traço maior aqui por cima. E faço aqui também o último ponto, finalizando a terceira carreira com 14 pontos baixos. Dessa forma. Deixo aqui uma folguinha nessa laçada. E vou vir com a agulha novamente, aqui de baixo para cima. Atenção, é no segundo ponto. Então, eu venho, eu conto aqui, 1, 2, é onde tem aqui a cabeça do ponto formada aqui por cima. Essa cabeça de ponto aqui desse ponto, nós ainda iremos simulá-la. Então, vou trazer agora essa laçada aqui para baixo. E vou aqui retornar no mesmo ponto, aqui por cima, pegar aqui o fio, formar aqui 2 laçadas na agulha e fazer aqui esse primeiro ponto baixo dessa quarta carreira. Farei aqui mais 2 carreiras sem aumentos, da mesma forma que eu fiz nessa carreira anterior, totalizando 14 pontos em cada carreira. Ao total, vou precisar ter 3 carreiras com 14 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui e vou também finalizar essa carreira da mesma forma que eu finalizei as carreiras anteriores. Vou seguir aqui, dar sequência ao trabalho e retorno com você ao final da terceira carreira. Feitas aqui as 3 carreiras sem aumentos, cada uma delas com 14 pontos cada, finalizei cada carreira como eu demonstrei anteriormente, já iniciei aqui com o primeiro ponto baixo dessa 6ª carreira. Essa 6ª carreira, eu farei aqui 9 pontos baixos, ponto sobre ponto de base. Então, eu já fiz aqui 1, farei aqui 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Feitos aqui os 9 pontos baixos, eu iniciarei agora essa abinha aqui do calçado. Então, farei aqui agora um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixíssimo no próximo ponto, um ponto baixo, dou aqui a altura, faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu farei 2 pontos meio altos. Então, eu pego aqui a laçada e vou aqui no próximo ponto, puxo aqui o fio, fico com 3 laçadas na agulha, puxo aqui o fio novamente e tiro, passo por debaixo todas essas laçadas de uma única vez. Feito aqui o primeiro ponto meio alto dessa carreira, farei mais um ponto meio alto nesse mesmo ponto. Então, aqui eu totalizo 2 pontos meio altos no mesmo ponto. Agora, eu farei essa sequência de trás para frente. Continuarei fazendo um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Então, aqui, recapitulando, como eu fiz a aba, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2 pontos meio altos sobre o mesmo ponto de base, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Vou aqui finalizar essa carreira como eu fiz nas carreiras anteriores. Dou aqui uma folguinha nessa laçada, venho aqui nessa cabeça de ponto sobre o segundo ponto feito e vou puxar essa laçada aqui para dentro, aqui para baixo, formando aqui essa cabeça de ponto. Eu vou retornar aqui com a minha agulha no mesmo ponto, vou puxar o fio, faço 2 laçadas, fico com 2 laçadas aqui na agulha e puxo aqui o fio e formo aqui o primeiro ponto baixo. Então, darei sequência aqui para fazer a carreira. Preciso ter nessa carreira 8 pontos baixos, ponto sobre ponto de base. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feitos aqui os 8 pontos baixos, eu farei agora uma corrente de virada, virarei o trabalho e sobre cada ponto de base eu farei mais um ponto baixo, totalizando também 8 pontos nessa carreira. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º ponto, eu vou pegá-lo aqui, ó, bem na beiradinha. Dessa forma aqui, eu faço o 8º ponto. Faço aqui a corrente de virada e, novamente, eu farei mais 2 carreiras com 8 pontos cada, totalizando aqui 4 carreiras nessa parte que será a parte de baixo aqui do sapatinho. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final da 4ª carreira. Feitas aqui as 4 carreiras com 8 pontos baixos cada carreira, eu vou agora fechar aqui essa parte do trabalho. Então, eu farei dessa forma. Virei aqui, juntarei aqui as partes dessa forma e virarei o trabalho assim. Vou precisar juntar aqui perninha de ponto com perninha de ponto. Então, aqui, ó, eu localizo essa primeira perna de ponto, pego aqui o fio e vou fechar aqui, passando aqui, ó, o fio por debaixo dessas outras 2 laçadas.
Então, vou mostrar aqui dessa forma para ficar mais fácil de ver. Vou encontrar aqui, ó, casar ponto com ponto, perninha de ponto com perninha de ponto. Ao total aqui, são 4 pontos de cada lado. Então, eu junto aqui, ó. Já juntei ali a primeira, né? Vou vir aqui, pegarei aqui essas duas perninhas de pontos, e vou fazer aqui esse ponto baixíssimo. Vou vir aqui na próxima perna de ponto, junto aqui as duas perninhas de ponto e fecho aqui com esse ponto baixíssimo. Aqui por baixo, essas últimas perninhas de pontos são as mais difíceis de localizar, que elas estão mais apertadinhas. Mas eu localizo aqui, pego aqui o fio e passo por debaixo delas, fazendo aqui o último ponto baixíssimo. Deixo aqui uma sobra de fio para arrematar. Já posso cortar. Puxo aqui o fio do novelo. E agora, aqui por dentro, eu vou escolher alguns pontos. Vou trazer aqui essa pontinha e finalizá-la. Vou cortar aqui, deixando uma sobrinha, para depois eu vir aqui e colocar um pingo de cola aqui por baixo. Por hora, vou deixar assim. Então, agora é só desvirar aqui, ajeitar, fica dessa forma, formando aqui o calcanharzinho do calçado. Vou dar sequência ao trabalho. Você sempre observa o seu trabalho para ver se essa aba aqui, ela está bem centralizada. Esses dois meios pontos altos, eles precisam ficar aqui ao centro do sapatinho. Então, tenha esse cuidado para que a peça não fique torta. Agora, eu farei pontos baixos ao redor de todo o sapatinho. Procurarei observar as carreiras aqui de pontos baixos feitas. Então, na beirada aqui de cada carreira de ponto baixo, eu farei um ponto baixo também. Vou iniciar aqui, abaixo de onde se forma esse V aqui, para iniciar a abinha do calçado, eu introduzo a agulha aqui, vou puxar aqui o fio, deixo aqui uma pontinha para já ir finalizando ela aqui por debaixo dos pontos, faço aqui essa laçada inicial, puxo aqui o fio e faço aqui esse primeiro ponto. Vou observar as carreiras de pontos baixos. Então, eu venho aqui na outra carreira, na beirada dessa carreira de pontos baixos, introduzo a agulha. Aqui não é muito específico o local que você vai introduzir a agulha. Eu vejo aqui um lugar melhor, introduzo aqui dessa forma, puxo aqui a laçada e faço aqui outro ponto baixo. E vou fazendo dessa forma. Vejo aqui nessa outra carreira de pontos baixos, um furinho para introduzir a agulha, puxar aqui a laçada e vou formando aqui pontos baixos ao redor de toda essa borda do sapatinho. Então, nessa primeira lateral aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos. Na beirada aqui de cada carreira de ponto baixo, um ponto baixo aqui por cima delas. Então, aqui, eu venho, introduzo a agulha. Ó, introduzo a agulha assim, já pego essa pontinha aqui também, já finalizo ela. E faço pontos baixos. Cheguei aqui no calcanhar do calçadinho, eu procuro fazer aqui 2 pontos baixos, nessa parte aqui de trás do sapatinho. Então, vejo aqui uma melhor entrada para fazer os pontos baixos. E agora, já iniciarei de novo aqui sobre as carreiras de pontos baixos. Então, preciso ter atenção para desse outro lado aqui, eu também fazer 4 pontos baixos nessa lateral. Então, 1, 2, 3,
3 e 4. Feitos aqui os 4 pontos baixos, também nessa lateral, para ficar similar à outra lateral do sapatinho. Feito aqui o último ponto baixo ao redor do sapatinho, aqui na beirada do sapatinho, eu vou iniciar agora uma carreira de pontos baixíssimos aqui por cima do sapatinho. Então, eu observo aqui onde irei fazer esses pontos baixíssimos. Eu irei fazer aqui na direção desse primeiro ponto baixíssimo feito aqui para subir essa aba. Então, eu venho aqui com a minha agulha, introduzo aqui na laçada, onde foi feito o último ponto baixo, localizo aqui o ponto baixíssimo feito para formar a aba e vou fazer aqui o primeiro ponto baixíssimo. Nessa direção, eu farei mais 3 pontos baixíssimos. Então, eu farei um aqui por dentro do sapatinho, ó, no próximo ponto. 2 e 3. Feitos aqui os 3 pontos baixíssimos por cima do sapato, farei aqui agora um ponto inclinado, dessa forma aqui. Vou introduzir a agulha nesse ponto aqui. E vou também puxar aqui o fio e fazer aqui um ponto baixíssimo. Já por cima aqui do sapato, eu farei 2 pontos baixíssimos. Então, venho aqui, introduzo a agulha e faço. Aqui fica mais difícil puxar o fio, mas com jeitinho dá pra fazer. Faço um, vou no próximo ponto, faço mais um. Ficando aqui esses 2 pontos baixíssimos por cima do sapato, aqui na horizontal. Agora, chegou a vez de fazer o ponto inclinado, como eu fiz do outro lado. Então, eu venho aqui e faço aqui, ó, esse ponto inclinado. Introduzo a agulha aqui. Feito aqui esse pontinho inclinado, eu vou dar sequência aqui na mesma direção, fazendo os pontos baixíssimos, até encontrar lá com aquele primeiro ponto baixíssimo feito para subir a aba. Então, fiz aqui 2 e finalizo aqui nesse ponto baixíssimo, o terceiro ponto baixíssimo. O próximo ponto eu preciso encontrar com esse primeiro ponto baixo aqui feito, dessa forma aqui. Vou refazer. Ó, venho aqui, passo aqui por debaixo desse primeiro ponto baixo feito e faço aqui o último ponto baixíssimo para fechar aqui essa parte de cima. Agora, eu darei sequência também fazendo pontos baixíssimos ao redor de toda essa parte aqui lateral do sapatinho. Então, farei pontos baixíssimos sobre cada ponto de baixo, sobre cada ponto baixo feito, eu vou fazendo pontos baixíssimos. Então, vou fazendo aqui pontos baixíssimos ao redor de todo o sapatinho e retorno com você ao final. Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, faltando aqui um ponto para chegar aqui na aba. Eu vou deixar aqui uma folguinha para finalizar. Corto, puxo aqui o fio do novelo e vou simular aqui o último ponto. Então, venho aqui nesse ponto, trago aqui o fio por debaixo dele e vou retornar agora com a minha agulha aqui aonde sai este fio. Simulando aqui esse último ponto dessa forma. Aqui por dentro, eu trago o fio e já arremato essa pontinha. Então, aqui por dentro do sapatinho, eu procuro alguns pontos e já finalizo essa pontinha. Vou cortar, deixar uma pontinha aqui, para depois colocar um pinguinho de cola. Por hora, farei assim. E tá feito aqui o sapatinho, faltando mesmo agora só aquela parte decorativa aqui de cima.
Para essa parte decorativa aqui de cima do sapatinho, eu utilizei um fio de lã, fiz aqui 30 correntinhas. Então, aqui com a laçadinha inicial, eu vou fazer aqui 30 correntes. Feitas aqui as 30 correntes, eu dou aqui uma folguinha, deixo aqui essa folguinha para vir aqui, cortar. Puxo aqui o fio, arremato aqui dessa forma. E agora, aqui nessa pontinha, eu vou introduzir uma agulha de tapeceiro. Introduzi aqui a agulha de tapeceiro, vou dar um nozinho aqui nessa ponta para que a agulha não saia. Fiz aqui um nozinho, só mesmo para segurar a agulha aqui nesse fio. E agora, eu vou vir aqui no sapatinho para fazer o detalhe do cardaço. Então, eu já localizei aqui os 2 pontos que eu quero fazer o trabalho. Então, eu venho aqui com a agulha de dentro para fora e vou sair aqui. Lembrando que eu vou sempre utilizar esses 2 pontos aqui de cima de cada carreira, os 2 pontos centrais. Então, eu trago aqui o fio, a corrente, trago aqui a corrente, tomando cuidado de deixar uma beiradinha aqui para depois colá-la e arrematá-la. Então, trago aqui. E agora, aqui por cima, eu vou devolver aqui a agulha para dentro do sapatinho. Puxo aqui do lado de dentro, tomando cuidado aqui, para que as correntes fiquem aqui na posição correta do direito para cima. Dessa forma assim, sem apertar muito, para que não fique muito esticado. E agora, eu venho aqui com a agulha e já saio aqui nesses pontinhos de cima. Ó, na mesma direção. Procuro fazer aqui na mesma direção. Puxo aqui a agulha com a corrente. Vou posicionar aqui como eu quero que fique, já seguro aqui. E vou também devolver a agulha aqui, ó, na mesma direção, aqui na carreira de cima, né? Então, eu venho aqui e introduzo a agulha. Eu vou puxar agora as correntes aqui para baixo, com cuidado de não puxar muito, para que não fique muito esticado esses tracinhos. E agora, novamente, eu pego aqui a agulha e vou sair nesse ponto aqui de cima, na mesma direção. Saio aqui e já devolvo aqui essas correntes aqui para o ponto do outro lado, sempre pegando aqui, ó, 2 pontos aqui na parte de cima. Então, posiciono aqui e vou fazer aqui o último traço. Puxo aqui por dentro, posiciono aqui para ficar da forma que eu quero. E agora, é só vir aqui, cortar. E aqui por dentro do sapatinho, eu vou colar. Então, colo aqui uma pontinha e de igual forma também eu vou colar essa outra pontinha. Coladas aqui as pontinhas, é só vir aqui e cortar a sobra. Preciso dar um tempo aqui, apoiando, até que cole completamente. Finalizados aqui os sapatinhos, eu formato eles aqui, vou modelando eles dessa forma. Essa aba, ela pode ficar assim mais empinadinha para frente. Então, eu vou dando essa modelada aqui nos sapatinhos. Sapatinhos finalizados, eles ficaram assim. O sapatinho azul eu fiz com o fio da Círculo, o sapatinho coral eu fiz com o fio da Fiche. Trouxe aqui os 2 porque achei que eles ficaram bem parecidos aí o formato e o tamanho. Eles ficaram com cerca de 10 centímetros cada um. E aí, eu vou deixar na descrição a tabela de tamanhos e idade, para que serve cada tamanho para qual idade. Para você poder baixar e também ter uma base, se quiser tanto aumentar quanto diminuir, de acordo com a sua necessidade. Espero muito que vocês tenham curtido e que saiam aquecendo muitos pezinhos por aí. Um beijinho, fiquem com Deus, tchau!